Eu sou a professora Elizabeth de Souza e tenho conversado com vocês sobre inclusão escolar. Hoje eu trago para vocês uma reflexão. Todas as vezes que nós falamos em inclusão no trabalho dentro da sala de aula, em flexibilização de aulas e adaptação de materiais, às vezes acontece um pequeno equívoco, né? Quando eu penso que eu estou incluindo um aluno na turma, que eu estou trazendo esse aluno para fazer parte da turma, isso significa que ele vai fazer parte das aulas. Que aquilo que será trabalhado com ele diz respeito àquilo que a turma estuda, porque ele faz parte da turma. Então, quando nós falamos de flexibilização das aulas, eu tenho que pensar em alguns pontos. Primeiro, eu tenho que estar trabalhando as habilidades que são propostas para a turma. E como que eu vou fazer essa adequação para um aluno com deficiência ou mesmo com dificuldades de aprendizagem? Eu tenho que levar em conta as suas características. Quais são elas? As suas hipóteses de leitura e de escrita. Não adianta eu dar uma atividade, estudando determinado assunto, propondo tal habilidade, se não está adequado à hipótese de leitura e escrita desse aluno. Se ele não vai ter como me dar uma devolutiva daquilo que ele aprendeu. Então, nesse ponto é que eu flexibilizo a minha aula. Nesse ponto que eu tenho que pensar que estratégia eu vou usar para que ele entenda sobre aquilo que a gente está estudando e, ao mesmo tempo, ele consiga emitir uma resposta. Pensando nisso, muitas vezes as pessoas se confundem com a expressão materiais adaptados e pensam que, ao invés de eu fazer essa dinâmica, essa estratégia de refletir sobre a aula, de pensar uma maneira que ele possa entender e que ele possa me dar uma devolutiva, que ele possa interagir com o assunto e com a turma, eu acabo optando por uso de materiais separados. Então, a gente precisa esclarecer isso. Eu posso usar materiais, jogos, recursos para ajudar meus alunos? Posso, todos os alunos, né? Hoje nós vamos ver também a importância desses jogos. Mas primeiro, eu gostaria que você refletisse que flexibilizar a aula, adaptar materiais para o entendimento da aula, não é a estrutura de materiais e jogos de estimulação. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos apresentar uma pessoa muito querida, a Carol, e ela trabalha com jogos. E ela chama esses jogos de recursos. Eu acho isso bem interessante a gente destacar. Jogos, materiais estruturados, materiais que possibilitem o treino, a repetição para a criança, é necessário para a criança com ou sem deficiência. Algumas vão precisar mais, porém, eles servem para todos. Mas, ao observar os jogos, ao ver as dinâmicas usadas com eles, a gente tem que entender. O jogo dentro de uma aula não é um jogo solto, eles têm que estar relacionado à temática da aula. Aí sim é um material adaptado para a flexibilização da aula. Do contrário, ele é um jogo de estimulação, né, de treino, que pode ser usado em qualquer contexto. E deve ser usado, porque o jogo possibilita compreensão de regras, entendimento, interação, possibilita o lúdico que abre espaço, né, para o conhecimento, para o prazer. Então, vamos pensar bem nisso. 2 pontos.
precisamos diferenciar. Eles podem se completar, mas são coisas distintas. 1. Flexibilizar uma aula significa que eu vou dar oportunidade, de acordo com a deficiência, de acordo com o nível de leitura e de escrita, e de acordo com o potencial dessa criança, para que ele possa participar dessa aula efetivamente, interagindo, compreendendo, dando devolutivas. E isso é uma flexibilização de aulas. Utilização de materiais como jogos, brinquedos, materiais que possam oportunizar a repetição, a coordenação. Eles podem ser usados em função de alguma aula? Podem e devem, e para todos. Mas se eu utilizo separadamente, eu posso usar na minha casa, os pais podem ter, favorecer essa estimulação. Ok? Hoje nós vamos conhecer a Carol e ela tem um trabalho maravilhoso que tem ajudado muitas pessoas. Nós vamos ter, na verdade, dois vídeos. Hoje é com a Carol e semana que vem nós vamos ter outra convidada que vai falar para a gente também desses materiais que são adaptados para a estimulação das crianças com deficiência. Hoje a Carol traz para nós jogos que podem ser usados por todas as crianças. Vocês vão gostar muito. Até mais. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Carolina, eu sou pedagoga e criadora dos jogos e brinquedos do Criando Todo Dia. Bom, cada jogo, recurso, atividade que eu elaboro é feito de acordo com a faixa etária, o gosto ou a necessidade de cada criança. Para mim é muito gratificante o retorno que eu recebo depois, seja dos pais, da escola, da professora. Às vezes até recebo vídeos e fotos mostrando o quanto a criança aprendeu e se divertiu ao mesmo tempo. Eu vou mostrar para vocês alguns dos meus recursos. Este recurso, Operações Divertidas, é utilizado na matemática, com um visual bem colorido que desperta bastante a atenção das crianças. Nele vem essas bolinhas para serem utilizadas no resultado, as operações e os resultados também em número. Então a criança pode escolher uma operação e podem ser trabalhadas várias operações, mais, menos, divisão, multiplicação. Então a criança escolheu, certo? Ela fez a soma, colocou o resultado e aqui ela vai colocar as bolinhas de acordo com o resultado. 3, 4, 5, 6, 7. Outro recurso utilizado na matemática. Alimente o monstrinho. Ele é bastante atrativo, o que desperta também o interesse nas crianças. No caso, a criança vai escolher um biscoito com uma operação. 7 menos 1. Ela vai alimentar o monstrinho. E qual o resultado? 6. No caso, ela vai colocar aqui. Pode escolher outra operação. 2 mais 1. Alimentar também o monstrinho. Qual a resposta? 3. Este recurso também é bastante interessante. Pode ser utilizado para leitura, interpretação de texto e percepção visual. No caso, a criança vai escolher uma cartinha, sou a fruta favorita da Magali, e ela vai fazer associação com qual figura é a resposta dessa cartinha. No caso, a melancia. Então, vai ser trabalhado também a percepção visual, tudo em um só jogo. Bom, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar no Instagram Criando Todo Dia e no Facebook também. Muito obrigada, até a próxima. Lindo o trabalho da Carol. Ela faz sempre pensando no seu cliente. Assim como nós, ao prepararmos a nossa aula, nós professores, precisamos pensar no nosso cliente, o nosso aluno, estando ele presencialmente em nossa sala de aula ou
nessa posição remota como nós estamos tendo nesse caso de isolamento social que a gente ainda se encontra nessa pandemia. Estando perto ou estando longe, o pensar e utilizar os recursos adequados vão fazer a diferença na aprendizagem dessa criança. Sempre lembrando que flexibilizar a aula é você proporcionar a oportunidade dessa criança trabalhar as habilidades que a turma está trabalhando, no contexto que a turma está, adequando a sua hipótese de leitura, de escrita, as características da sua deficiência e o potencial que essa pessoa tem, que esse aluno, essa criança tem. Outra situação são materiais, são recursos que eu posso utilizar para ajudar na flexibilização da aula. Lembrando que os materiais precisam estar relacionados ao contexto que eu estou trabalhando. Eles serão usados só para criança com deficiência? Não. Eu não quero um isolamento educacional, eu não quero criar mais uma barreira educacional, eu não quero criar mais uma diferença, eu quero fazer uma interação. Então, ao utilizar jogos e materiais, proponha-os para a turma. Lembre-se de que nós falamos em inclusão. Inclusão é diferente de segregação e a sala de aula, seja ela presencial, virtual, remota, ela precisa ser um momento da turma. Beth, mas aí eu vou esquecer as características? Não, em nenhum momento eu esqueço as características do meu aluno, mas eu vou colher aquilo que ele pode me oferecer e eu vou estimular o máximo que eu puder para que ele participe. Uma dica que eu dou na hora de flexibilizar uma aula: acredite na capacidade do seu aluno. Mesmo que ele não expresse através da fala, da comunicação, como acontece com alguns casos de autismo, mas acredite que ele está aprendendo. Outra dica: nenhuma criança inclusa é uma coitadinha. Nenhuma criança inclusa está numa sala de aula para que a gente sinta pena. Ela está para participar efetivamente da turma. Não é só socialização. Ela está para aprender, para participar, para fazer parte da turma, para ser alfabetizada. Um beijo, até o próximo, se Deus quiser, com uma convidada que vai trabalhar conosco também nessa linha de materiais e recursos. Fica com Deus.